O projeto MK-Ultra, o nome de código para um programa de experimentação em humanos da Agência Central de Inteligência, CIA, dos Estados Unidos, foi iniciado em 1953. Sua criação surgiu no auge da Guerra Fria, um período de intensa paranoia anticomunista e medo generalizado de lavagem cerebral, especialmente após relatos de prisioneiros de guerra americanos na Coreia. A CIA buscava desesperadamente métodos para conter supostas técnicas soviéticas e chinesas de controle mental e interrogatório. O projeto foi liderado por Sidney Gottlieb, um químico que dirigia a Divisão de Serviços Técnicos da CIA. A pesquisa do MK-Ultra foi conduzida em larga escala, com o objetivo de desenvolver drogas e procedimentos para o controle mental, extração de informações e até a criação de amnésia ou personalidade alterada. As metodologias e o alcance. 1953. Início dos anos 1960. O MK-Ultra era um programa abrangente que utilizava diversas metodologias, muitas delas antiéticas e ilegais. Os experimentos foram realizados em cidadãos americanos e canadenses, geralmente sem seu conhecimento ou consentimento. As técnicas incluíam administração de drogas. O LSD foi a droga mais proeminente, utilizada em experimentos com doses elevadas, frequentemente sem o conhecimento dos sujeitos. Outras substâncias psicoativas, como mescalina, psilocibina, heroína e barbitúricos, também foram testadas. O objetivo era observar seus efeitos na mente e comportamento. Privação sensorial. Sujeitos eram isolados em ambientes desprovidos de estímulos sensoriais por longos períodos. Terapia de choque elétrico, TEC. Aplicada em intensidades e frequências extremas, muitas vezes com o intuito de causar amnésia. Hipnose, utilizada para tentar programar o comportamento ou extrair informações. Abuso físico e psicológico, incluindo tortura, coerção e manipulação. Substâncias biológicas e químicas. Testes com diversos agentes para explorar seu potencial de desorientação ou incapacitação. Os experimentos não se limitaram a prisões ou hospitais psiquiátricos. A CIA financiou secretamente pesquisas em universidades, hospitais, clínicas, prisões e laboratórios farmacêuticos, envolvendo médicos, cientistas e outros profissionais que, em muitos casos, desconheciam a origem ou o verdadeiro propósito dos fundos. Algumas operações, como a Operation Midnight Climax, envolviam o uso de bordéis em São Francisco e Nova York para testar drogas em indivíduos que não consentiam, monitorando suas reações. Um dos casos mais notórios foi o envolvimento do Dr. Ewen Cameron, um psiquiatra canadense que conduziu experimentos brutais no Allen Memorial Institute, em Montreal. Financiado pela CIA, Cameron aplicava terapias como desprogramação e programação, depatterning e driving, que envolviam indução de coma por drogas, choques elétricos repetitivos e gravação de mensagens auditivas por horas, visando destruir a personalidade existente e inserir uma nova. 3. A morte de Frank Olson, 1953. 70. Um dos incidentes mais trágicos e simbólicos do MK-Ultra foi a morte do cientista do Exército dos Estados Unidos da América, Frank Olson. Em novembro de 1953, Olson foi secretamente drogado com LSD durante uma reunião da CIA, sem seu conhecimento ou consentimento. Dias depois, ele caiu de uma janela do 10º andar de um hotel em Nova York e morreu. A CIA inicialmente classificou sua morte como suicídio. A família de Olson não soube a verdade sobre as circunstâncias de sua morte por mais de 2 décadas. O incidente de Olson se tornou um ponto focal nas futuras investigações sobre o MK-Ultra. 4. A destruição de registros e a revelação, 1973-1970.
Em 1973, o diretor da CIA, Richard Helms, ordenou a destruição da maioria dos arquivos do MKUltra. Essa ação foi uma tentativa de evitar a exposição do programa em meio ao crescente escrutínio do Congresso sobre as atividades da CIA após o escândalo de Watergate. A destruição foi extensiva, mas um número limitado de documentos sobreviveu, arquivados incorretamente em um centro de documentos da CIA. A existência do MKUltra veio a público em 1975, por meio de uma investigação do jornalista Seymour Hersh, do New York Times, que expôs atividades ilegais da CIA. Isso levou à formação da Comissão Rockefeller, presidida pelo vice-presidente Nelson Rockefeller, e mais tarde do Comitê Selecto do Senado sobre operações governamentais relativas às atividades de inteligência, Comitê Church, liderado pelo senador Frank Church. O Comitê Church conduziu audiências públicas entre 1975 e 1976, baseando-se nos poucos documentos sobreviventes e em testemunhos. Seus relatórios oficiais, publicados em 1976, revelaram a extensão dos abusos do MKUltra, chocando o público e o Congresso. V. As consequências e o legado. A revelação do MKUltra gerou indignação pública e resultou em processos judiciais. Várias vítimas ou suas famílias processaram o governo dos Estados Unidos e a CIA, buscando indenização pelos danos causados. Alguns processos resultaram em pagamentos substanciais, como o caso da família Olson, que recebeu um acordo de $750 mil em 1976. Mudanças nas políticas de inteligência. O escândalo contribuiu para um aumento da supervisão do Congresso sobre as agências de inteligência e a implementação de diretrizes mais rigorosas para a pesquisa em humanos, embora ainda haja debates sobre a eficácia dessas medidas. Dano à reputação da CIA. O MKUltra manchou a imagem da CIA e minou a confiança pública nas instituições governamentais e na comunidade científica. O projeto MKUltra é um lembrete sombrio de um período em que agências governamentais dos Estados Unidos da América realizaram experimentações antiéticas em seus próprios cidadãos em nome da segurança nacional. A destruição da maioria dos registros significa que a extensão total do programa e o número exato de vítimas podem nunca ser totalmente conhecidos.